E aí, gente, tudo bem? Então, atendendo aí a nossa necessidade imposta pela quarentena, né, provocada pelo Covid-19, vou começar a gravar as aulas para vocês aqui e disponibilizar, né, as aulas no YouTube, né? Então, eu optei em fazer dessa forma, eu acho que vai ficar um pouco melhor e vocês conseguem ver as aulas à medida que vocês forem tendo tempo, né? Não necessariamente num horário específico aí que a gente agende, né? Essa aula de hoje, então, é uma aula para as turmas do segundo ano, dos cursos técnicos integrados em edificações e alimentos. É uma aula que, na verdade, é uma continuidade de um material que eu disponibilizei para as duas turmas, né, via plataforma do SIGA. E na forma, né, a primeira atividade na forma de um questionário, que na verdade era uma continuação do conteúdo que eu havia trabalhado em sala de aula com vocês. E na segunda aula, que já estava até na nossa programação, né, do nosso plano de ensino, que era assistir um documentário que se chama O Veneno Está na Mesa, né, que é um documentário que está disponível no YouTube. E aí, após assistir o documentário, eu pedi que vocês respondessem lá no fórum, fazendo comentários, né? E estou aguardando ainda muitos alunos a deixarem o feedback lá no fórum do SIGA, tá? Que é uma forma de controle para eu poder saber quem viu o documentário e quais as suas opiniões sobre o documentário. Lembrando que esse documentário Veneno Está na Mesa, ele tem o 1 e o 2. Né? Eu pedi para que vocês assistissem o 1. Caso gostem do 1, podem ver também o 2, que também está disponível. Né? O 2 é de 2014, se eu não me engano, e o 1 é uma versão de 2010 ou é 2011. Só que a aula que eu ia trabalhar com vocês, né, em sala de aula, explicando sobre o que a gente chama de mundo rural, eu acabei só disponibilizando o PDF para vocês no SIGA e acabei não fazendo a explicação da aula, né? Então, na aula de hoje, é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu vou explicar, né, o conteúdo referente ao mundo rural. Lembrando, né, que a última discussão que a gente fez ainda em sala de aula foi sobre, né, o capitalismo, né, o mundo capitalista, né? E uma coisa fundamental para a gente entender é que o que a gente chama de mundo rural, né, ele passa a ser completamente transformado, sobretudo a partir do momento que o capitalismo passa a ser o principal modo de produção do mundo. Mas, né, aqui mostrando os slides, a gente vai conversando um pouco. Né? Então, pedi um pouquinho de paciência, eu estou aprendendo a fazer essas aulas, né? Voltei a ser aluno aqui, né? Aluno em cadeira mesmo, né? E estou tendo umas certas dificuldades, mas espero que o material fique legal aqui. Posso garantir para vocês que estou me esforçando aqui para fazer a coisa mais bacana possível, tá? Então aqui eu vou transitar aqui, agora vocês estão vendo a interface aqui no meu computador, para eu poder abrir o slide, tá? E começar a explicação para vocês em cima do slide, né? Então aqui é a página inicial, né? O mundo rural. E aí, para a gente poder fazer a discussão sobre o que seria isso que a gente chama de mundo rural e entender quais diferenças, né, compõem a realidade desse espaço geográfico, né? Então não existe uma dicotomia, né? O mundo é um só, né? Então até o tema da aula, né? O mundo rural, ele sugere uma suposta dicotomia, né? Mas é bom a gente lembrar que o mundo é uma coisa só, né? Não existe dois mundos, né? O nosso mundo é um só. E dentro desse mundo existem as formas de organização do espaço. E aí sim existem duas formas de organização do espaço que são bem diferenciadas, né? Uma forma da sociedade se organizar no meio rural e uma que é a forma da sociedade se organizar nas cidades, né, no meio urbano. Essa diferenciação ela passa a ter uma dinâmica maior, né, em detrimento do, podemos dizer, um favorecimento do que seria o mundo rural,
na história muito recente da humanidade, né? Porque é somente a partir do século XX que a população mundial urbana superou a rural. Então, até o século XX, né, na verdade aqui o slide até tem que arrumar, na verdade não é nem século XX, é século XXI, né? Porque é só a partir de 2010 que a população rural mundial foi ultrapassada pela população urbana, então isso é muito recente, né? A nível de Brasil, nós temos essa inversão na década de 60 virada para a década de 70. É que a população urbana brasileira vai superar a população rural. Né? Uma coisa importante para entender, né, dentro dessa diferenciação é que os países com economias industriais mais desenvolvidas, mais avançadas, que em detrimento disso acabam tendo o que a gente chama de uma agropecuária moderna, acabam tendo populações urbanas superiores à população rural. Isso se dá, obviamente, por uma questão básica, né? Para haver uma inversão da população do campo para a cidade, você precisa ter o quê? Desenvolvimento tecnológico que permita isso, porque a base da produção de alimentos, mesmo na sociedade antiga como na sociedade moderna, é onde? É o campo. Não existe produção de alimentos sem o campo. Por mais que hoje existe, né, por exemplo, agricultura urbana, movimentos de agricultura urbana, né, cada vez estão sendo maiores, mas esses movimentos eles não são capazes de alimentar toda a população mundial. Né? E a maior parte da população mundial, no caso do Brasil, no caso do mundo, né, a partir de 2010 passou a estar nas cidades. Né? Então, como é que eu fecho essa conta? Tendo menos pessoas vivendo no campo e mais pessoas vivendo na cidade e garantir a mesma quantidade de alimentos produzidos. Isso se deu com o desenvolvimento da técnica. E não confundam o desenvolvimento da técnica, tá, com somente desenvolvimento da técnica em detrimento, né, do capitalismo. O capitalismo foi fundamental para acelerar esse processo, né, porque ele faz com que a sociedade que antes do capitalismo, que era a sociedade feudal, que era uma sociedade pautada na produção agrícola, sua economia era voltada para essa produção agrícola, né, e não havia exploração do trabalho, né, então dessa forma não havia necessidade de produção de lucro. Quando a gente inverte a sociedade para a sociedade capitalista, a gente passa a ter uma possibilidade do capitalismo na produção agrícola de extração da mais-valia, que, né, como a gente já viu na aula lá sobre o capitalismo, né, é a retirada, né, do trabalho não pago, né, do trabalho das horas a mais, né, que esse trabalhador produz, além do que ele recebe, que vai para o seu patrão, que é o que a gente chama aí de mais-valia, né? Seria um lucro do patrão aí sobre os trabalhadores, e não há nada de ilegal nisso na sociedade capitalista, e é um dos mecanismos da sociedade capitalista. Isso acelera o processo de modernização dentro da agricultura. Tá? Vou passar o slide aqui para mostrar para vocês a inversão aqui através de um gráfico. Né? Então percebam que no Brasil, né, a inversão se dá na virada da década de 60 para a década de 70. Hoje nós temos uma população urbana muito maior do que a população rural. A nível de Brasil, existe aí algumas discussões, né, dentro da sociologia rural, dentro dos estudos de geografia agrária, em que vão dizer que a população urbana brasileira ela não é tão grande como os dados oficiais demonstram, porque eles alegam que existe um problema na extração desse dado, que é considerar propriedades urbanas propriedades rurais que estão em torno das cidades e que seriam propriedades rurais, mas que acabam entrando, né, dentro da extração das pesquisas lá do censo como sociedades urbanas, exatamente por um fator. As prefeituras tratam essas áreas como urbanas. Por quê? Porque o imposto
urbano, ele vai para as prefeituras. O imposto de uma propriedade rural, no caso de Brasil, ele acaba indo direto para o governo federal. Então, como forma das prefeituras conseguirem manter a arrecadação, parte da arrecadação dos impostos sobre propriedades, elas acabam aumentando o que seria a sua área urbana sobre as áreas rurais. Né? Mas isso é uma outra discussão. Né? O dado oficial é esse daqui. Né? Dentro desse dado, estou chamando a atenção para vocês que existe uma discussão nesse sentido que eu estou falando. Mas isso também, né, devido à diferença no caso do Brasil, não seria o suficiente para transformar a população rural maior do que a população urbana. A nível mundial, é aquilo que eu falei para vocês, né? Foi aqui somente no início do século XXI que a gente inverteu a curva do gráfico, né? Olhando para esses gráficos aqui, a gente fica um pouco surpreso. Não, né? Isso aqui percebam que ele é um gráfico que ele veio produzindo essa inversão ao longo do último século. Isso se dá por quê? Né? É a partir do século XX que a gente tem a consolidação, né, da terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, e a partir do capitalismo financeiro a gente vai conseguir ampliar o acesso às tecnologias de alto investimento. Né? No caso da agricultura, que eu estou falando aqui do agronegócio, isso via o sistema bancário mundial, então você passa a conseguir comprar, né, e financiar aí tratores de 500 mil, 1 milhão, né, financiar safras, e isso então faz com que a inserção das tecnologias dentro do mundo rural ela se faz, né, inclusive de uma forma bem agressiva, que é o que o pessoal vai chamar a atenção quando faz a discussão sobre a Revolução Verde. Né? Então, alguns teóricos vão falar que a Revolução Verde foi fundamental no sentido de permitir uma revolução técnico-científica dentro do mundo rural, né? E outros teóricos vão dizer que isso não foi tão revolucionário assim, porque houve a expulsão, por exemplo, não planejada de muitos trabalhadores de dentro dessas áreas rurais em países como o Brasil, por exemplo. Né? Então essa discussão ela vai ter que ser levada em consideração o que ocorreu em cada país, né? E não foi exatamente no mesmo período. Né? Ela foi sendo introduzida e ainda está sendo introduzida em alguns países, mas ela é uma discussão bem polêmica, tá? Bom, mas vamos lá, né? Se ater o que a gente precisa para a nossa aula de hoje. Né? Entender como é que se dá essa organização do mundo rural. Né? Existe uma série de polêmicas, eu já fui levantando algumas delas, mas, né, na aula de hoje a gente não vai conseguir trabalhar profundamente essas discussões. Primeira coisa, então, que a gente precisa saber é que o espaço rural mundial ele tem diferentes tipos, né, de produção. Uma é o cultivo, outra é a criação. Né? Obviamente, né, a parte da agropecuária, né, voltada ao cultivo de alimentos, e a parte de criação, que é voltada à produção de alimentos, e não só a produção de alimentos também, né? Existem animais aqui, né, que são para o trabalho, e animais que são para fetiche, por exemplo, né, como animais de raça, né, cachorro, gato, tudo isso envolve esse mundo aqui da criação. Né? O mundo rural ele tem dentro das relações de trabalho 3 formas de relação básica de trabalho: a força de trabalho assalariada, né, que são os trabalhadores que recebem salário dentro das propriedades rurais. Então o cara trabalha, né, para um produtor rural. Esse produtor rural ele pode ser um produtor familiar ou não, na maioria das vezes não, é uma grande propriedade rural, né? E só que o cara não é dono da propriedade, então ele recebe um salário para poder trabalhar na propriedade, assim como os trabalhadores urbanos. Né? O que a gente chama de relações de trabalho familiar são as propriedades administradas pela família, em qual a família
exerce a maior parte da força de trabalho daquela propriedade. Essa propriedade ela pode ser privada ou não. Ela pode ser uma propriedade arrendada, por exemplo, uma família que aluga, né, a propriedade rural para poder trabalhar. Ou ela pode ser dona da propriedade rural. Essa agricultura que a gente chama de familiar, ela pode vir a ter, né, trabalho assalariado dentro dela também, desde que a quantidade de trabalhadores assalariados não superem o trabalho dos membros da família. Né? Isso é o que, de modo assim, geral, mais genérico, vai caracterizar o que seria uma propriedade de agricultura familiar. E o trabalho escravo? Trabalho escravo. Né? Mesmo no século XXI, nós ainda temos trabalhadores, por mais que isso seja ilegal, não quer dizer que não exista. Né? O trabalho escravo ele não é legal, só que ele existe ainda nas propriedades rurais mundo afora, inclusive no Brasil, inclusive aqui na nossa região, né? Do Planalto Norte de Santa Catarina. E é uma situação em que você encontra trabalhadores, né, trabalhando em situação análoga ao escravismo. Né? Não é aquele escravismo clássico, né? O cara que está lá trabalhando e não recebe exatamente nada. São trabalhadores que são colocados em situações precárias de trabalho, que vão caracterizar aquele trabalho como um trabalho escravo. Por exemplo, né, um trabalhador que é levado a uma propriedade rural para trabalhar na colheita de kiwi, aqui na nossa região, né, região próxima aqui, Fraiburgo, por exemplo. E aí esse trabalhador ele vai receber lá, né, tem uma promessa, você vai receber R$2.000 por mês para trabalhar. E aí nós vamos fornecer para você, porque essas propriedades geralmente são muito distantes e tal, a gente vai fornecer para você lá alojamento, alimentação, você vai ficar lá 2, 3 meses com a gente lá. E aí o cara vai. E aí no primeiro mês, quando ele vai receber o salário dos R$2.000, que é assim, olha, seu salário é 2.000, só que eu estou te descontando aqui R$800 do alojamento, você se alimentou, né, o mês todo deu mais R$600, né, você precisou aqui, né, de um medicamento, de 2.200, você não tem nada para receber, ainda me deve R$200. Né, situações desse tipo que ainda são comuns. Né? Dei um exemplo aqui para a gente entender um pouco como é que se funciona hoje. Também é separado, então, né, o espaço rural mundial pelos tipos de culturas. Nós temos o que a gente chama de agricultura de alto grau tecnológico e os sistemas tradicionais. Percebam que aqui dentro do que eu chamo de alto grau tecnológico, não necessariamente é o que expressa a foto aqui, por exemplo, né? Um tratorzão, aqui me parece aqui, que não sei se isso é trigo, né? Não consegui identificar bem aqui na foto, mas soja eu sei que não é. Mas não necessariamente é um produtor de soja, um produtor de trigo, de milho. Pode ser um produtor orgânico, por exemplo, em que tem uma propriedade, né, em que tenha uma série de tecnologias adotadas, inclusive controle de pragas na produção, essa coisa toda. E os sistemas tradicionais? Os sistemas tradicionais são aquelas sistemas agrícolas, né, em que há um baixo grau de inserção tecnológica. A outra coisa importante, tecnologia não necessariamente é um maquinário, tá? Também é considerada tecnologia, né? Sistemas de gestão, sistemas de monitoramento, né? Sistemas de diversificar a produção, né? Por exemplo, dentro de uma propriedade agroecológica, né, em que você produz diversas espécies, né, ao mesmo tempo, em que umas vão eliminando os insetos que atacariam a outra, tudo isso dá para ser considerado, né, no meu modo de ver, como um alto grau de tecnologia. Né? O que a gente tem de diferença entre as propriedades de alto grau de tecnologia e sistemas tradicionais, para mim a grande diferença é o que? É o resultado final. As propriedades com alto grau de tecnologia, e aí como eu expliquei, independe do grau de tecnologia, elas vão ter uma produção elevada, né? Voltada obviamente sempre para o mercado, que é o objetivo da agricultura no capitalismo. E os sistemas tradicionais não necessariamente. Né? Então os sistemas tradicionais podem envolver aqui agricultura de subsistência, agricultura de resistência, né? E por aí vai.
Tá? Ela não está diretamente direcionada para o capitalismo. Sobre o alto grau de tecnologia, então eu vou dar um tempinho aqui na apresentação do slide e eu vou dar um exemplo para vocês de uma reportagem, tem 2 minutos e pouco, de uma propriedade rural em Chapecó que introduziu um robô para fazer, né, a coleta do leite das vacas na propriedade. Vocês verem o nível da coisa, né, como chegou, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, né? Então dá uma licencinha, vou abrir aqui o vídeo e vou passar a reportagem. Um equipamento inédito foi instalado em uma propriedade rural de Chapecó. Você já viu um robô tirar leite? Pois é, essa tecnologia já está disponível para os produtores rurais aqui de Santa Catarina. Com mais de 110 vacas produzindo leite e por causa da falta de mão de obra, a família de Fritz decidiu investir nesses 2 robôs para tirar leite. O sistema fica ligado 24 horas por dia e são as vacas que decidem o horário da ordenha. Com o braço mecânico, é feito a higienização e iniciam os procedimentos da ordenha. Esse raio laser indica o local ideal para a teteira se encaixar. Com a instalação do robô, a produção aumentou 15% e somente em um mês foram mais de 20 mil litros com o mesmo número de vacas. Isso aí vem devido à ração que cada uma ganha individual, separada, e por fazer mais ordenha. Que nem nós antes fazia 2 ordenhas só por dia e agora está quase 3 ordenhas, 2,8, 2,9 ordenha média por vaca, né? As vacas são identificadas por um colar com número e chip. Ao entrar na sala da ordenha, várias informações são enviadas para esse computador, como a produção e a saúde de cada animal. Se o leite não está próprio para o consumo, é descartado automaticamente. Na vaca recém-parida, ela pode fazer até 6 ordenhas por dia. E vaca que está mais no final da lactação, ela vem em torno de 2 vezes para o robô. Sendo que é voluntário. Sim, é voluntário. 24 horas, ela pode vir a hora que ela quiser. Cada vaca demora em média 5 minutos para fazer a ordenha. Na sequência, o leite vai direto para esse resfriador. A produção mensal da família é de 90 mil litros de leite e o investimento nos robôs foi de mais de R$1,5 milhão de reais. Investimento esse que já está trazendo bons resultados. A produção, que faz praticamente 3 ordenhas, aumentou bastante. A gente tinha a expectativa de aumentar menos por vaca, aumentou 5 litros de leite da vaca Jersey e 10 litros da vaca holandesa. Um equipamento inédito foi instalado em uma propriedade rural de Chapecó. Você já viu um robô tirar leite? Pois é, essa tecnologia já está disponível para os produtores rurais aqui de Santa Catarina. Com mais de 110 vacas produzindo leite e por causa da falta de mão de obra, a família de Fritz... Então, gente, eu percebi ali que eu deixei a reportagem começar de novo, né? Mas é isso aí, estou aprendendo a lidar aqui com o programa, né? Deixa eu até confirmar aqui se eu fiz certo aqui. Tá ok. Então vamos voltar lá para os slides, né? Percebam ali então na reportagem uma situação que não é uma grande propriedade rural, né? Uma propriedade capitalizada, com alto grau de tecnologia introduzido ali na propriedade, né? Imagina o investimento do porte, né? Que trata ali na reportagem, né? 1 milhão, se eu não me engano, o cara fala ali, né? Que foi investimento naquele equipamento. Isso obviamente ele deve ter feito via financiamento bancário, né? Então ó, o capitalismo financeiro aí, né, atuando aí frente à agricultura, frente a uma propriedade rural, né, de médio porte ali, né? Não é uma grande propriedade rural, né? E isso ocorre em muitas propriedades, inclusive de agricultores familiares, tá? Bom, vamos lá, avançando aqui na discussão, né, a gente tem alguns termos que são importantes também para entender essa discussão sobre o mundo rural. Primeira diferenciação entre a expressão agrícola e agrário, né? Quando a gente usa o termo agrícola, a gente está se referindo à produção em si. O que está se produzindo? Está se produzindo tomate, está se produzindo soja, né? Está se produzindo leite.
daí eu uso o termo agrícola. Quando eu uso o termo agrário, é como se produz, quais as relações sociais. Esse tomate que está se produzindo é tomate orgânico ou é tomate inorgânico? Esse tomate é de uma propriedade familiar ou é de uma propriedade não familiar? É de uma propriedade familiar com alto grau de tecnologia, com baixo grau de tecnologia? Vocês estão entendendo a diferença? Eu começo a embutir as relações sociais dentro da discussão. Um outro, diferenciação entre os termos, que é de fundamental importância, é sobre o que seria agricultura intensiva e extensiva. Intensivo e extensivo. O que seria intensivo? Tecnologias modernas. Extensivo. Terra, mão de obra, pouca mecanização. Então, quando a gente diz assim, houve um avanço intensivo da produção de soja no Brasil. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que com a introdução de tecnologia se produziu mais soja fazendo uso da mesma mão de obra, da mesma área de produção. Foi através da tecnologia. Quando eu digo assim, aumentou a produção de soja extensivamente no Brasil. E isso ocorreu porque teve um aumento de produção, porque se aumentou o número de área plantada de soja. Isso não se deu por tecnologia, isso se deu porque eu aumentei a quantidade de área plantada, obviamente eu vou ter mais soja produzida. Então, para que eu tenha uma produção intensiva, eu preciso usar a mesma área, a mesma mão de obra e aumentar a minha produtividade. Isso só se dá com a introdução de tecnologias. Aqui é um exemplo do caso do gado, nessas imagens. Então aqui eu tenho uma produção de gado intensiva num confinamento e aqui eu tenho gado numa produção extensiva, gado solto no pasto. Olha a quantidade de gado da foto da esquerda e a quantidade de gado da foto da direita. Olha a quantidade de área que eu preciso para esse gado e olha a quantidade de área que eu preciso para esse gado. Eu, em menos área, produzo mais carne do que com mais área nessa propriedade. Obviamente que o alimento desse gado aqui, ele também precisa de uma área para produção, mas eu consigo criar mais gados dentro de um confinamento do que no gado não confinado. Eu não estou entrando aqui no juízo de valor, tá? O que é melhor, o que é pior. Eu estou explicando para vocês como é que se dá a organização desses espaços dentro do mundo rural. Na imagem de baixo é produção de leite. Aqui seria vacas leiteiras dentro de um confinamento, aqui no lado esquerdo. E aqui vacas leiteiras num sistema não confinado, do leite a pasto. Ok? Os dois, esse do leite eu conheço bem, porque foi minha pesquisa de mestrado e doutorado sobre a indústria de leite. Antes de conhecer o sistema, que esse aqui é um freestral, que é um sistema de confinamento, eu achava que aquilo não deveria ser uma coisa muito boa, mas no caso do leite eu posso falar com bastante convicção. As vacas estão dentro do sistema de freestyle, de confinamento, elas têm um tratamento muito bom, um conforto. Aqui os ventiladores têm conforto térmico, aqui no chão aqui é um equipamento que vai limpando o estabelecimento automatizado o tempo todo. Aqui essas vacas elas estão alojadas no que eles chamam de camas, essas camas elas diferenciam dependendo do tipo do freestyle, mas são animais que estão numa situação de extremo conforto. Por quê? Porque a vaca leiteira, para dar mais leite, ela precisa não ter estresse. Então ela tem que ser um animal que está numa situação de não estresse. A vaca no pasto, ela também está numa situação de não estresse. Só que, como ela precisa estar se locomovendo para poder buscar o seu alimento, isso gera uma situação de menos conforto, por incrível que pareça, do que a vaca nessa situação. Aqui no externo também tem a situação do calor, que é uma das coisas que interfere no caso do Brasil, nas vacas leiteiras. As vacas de melhor produtividade são de origem europeias, então na adaptação com o Brasil o calor acaba interferindo na produção de leite delas. E aí eu posso falar com bastante convicção. No caso do leite, após conhecer, e eu não visitei uma propriedade, visitei muitas propriedades,
Hoje eu sinceramente não vejo, né, nessa situação de confinamento uma situação desagradável para os animais. Tá? É uma situação bem confortável assim, e inclusive esses animais aqui, né, eles não ficam a vida inteira aqui dentro, né? Elas só ficam aqui no período de lactação. Quando essas vacas saem de lactação, elas vão viver no pasto, né? E daí depois elas voltam para cá no período de lactação, e elas preferem muito mais ficar nesse ambiente aqui, que é um ambiente muito mais confortável, tá? Mas, né, isso só aproveitando aqui o conhecimento que eu tenho para explicar um pouco para vocês, tá? E a gente ir quebrando um pouco esses paradigmas que existem, né? Sobre o gado de corte eu não tenho conhecimento, né, em loco, né? E até onde eu sei também, o confinamento muitas vezes ele é feito mais próximo à época do abate, porque eles precisam aumentar o peso do gado, né? Então essa foto aqui, na verdade, ela está mais nessa situação, né? Então eles são criados soltos, depois colocados no confinamento, né, para engorda, né? Mas existem sistemas de confinamento que são também confinamento 100% no caso do gado de corte, mas eu não conheço profundamente, tá? Bom, os tipos de agricultura. Né? Então a agricultura ela pode ser dividida em agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura tradicional, agricultura moderna, agricultura orgânica, e aí eu vou voltar aqui para explicar cada uma delas para vocês. Então a agricultura de subsistência, né, quanto à sua finalidade, é fácil de explicar, né? É a produção voltada para o consumo do produtor. O foco da produção é o quê? Subsistência. O cara não produz para vender. Ok? No máximo, um excedente da produção, que ele não vai conseguir, por exemplo, né, consumir tudo, ele acaba comercializando ou fazendo troca. A agricultura considerada comercial é aquela agricultura em que o produtor, ao produzir, e aí não importa o tipo de produtor que é, se é tradicional, se é moderno, se é familiar, se é latifundiário, se ele produziu com foco de vender a produção, caracteriza o que a gente chama de agricultura comercial. O objetivo da produção é a comercialização. Pode ser pequenos ou grandes produtores rurais. Né? Então, quanto à técnica de produção, né, dessas formas de organização da produção na agricultura. Técnica tradicional. É uma técnica que faz uso de poucos recursos técnicos, de pouca inovação. Ela acaba necessitando de um volume muito grande de mão de obra e acaba tendo uma baixa produtividade. Na foto aqui a gente tem produtores de arroz na Ásia, né? Essas produções de arroz na Ásia, elas têm aqui, usam muita mão de obra, né? Elas têm poucas técnicas modernas de produção, mas elas têm uma produtividade boa. Tá? Elas não são de baixa produtividade, mas são consideradas tradicional, né? Então isso vai variar aí de cada tipo de produção. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um pastor, né, conduzindo um rebanho de ovelhas, né? O ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir num evento no Equador, né, eu fui surpreendido durante uma saída de campo. Estava dirigindo o carro e tive que parar o carro porque havia um pastor conduzindo no meio de uma BR, lá no meio das cordilheiras, no Equador, um rebanho de ovelhas. Né? Naquele momento parece que eu me recoloquei numa cena de 200 anos atrás, né, parado no tempo. Né? Foi uma experiência muito legal lá que eu vivenciei. Mas aquele tipo de técnica é uma técnica tradicional de produção que ainda existe em alguns lugares, né? Por isso que a gente acaba ainda explicando. Tá? Mas em virtude daquilo que eu falei lá no início da aula, em virtude da quantidade que o capitalismo vai se desenvolvendo e ele vai tornando as relações capitalistas obrigatórias para todo mundo, dentro do mundo capitalista, essas técnicas tradicionais elas vão perdendo espaço para as outras técnicas que eu vou apresentar agora. Né? A principal delas, a técnica moderna de produção, né? É uma técnica com alto grau de mecanização e uso de insumos.
ela vem daquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é a Revolução Verde, e ela é uma agricultura completamente integrada ao mercado. Vejam na foto aqui, né, tratores, né, sendo monitorados por um droner, né, que eu não consigo visualizar também que produção que é, mas é alguma produção de grãos, né, e isso aqui só é feito com muito investimento, né, financiamento dos produtores via sistema bancário, né, grandes grupos mundiais que produzem esses equipamentos. Aqui é um exemplo concreto de uma agricultura completamente imersa dentro do modo de produção capitalista, que é o que a gente vive, tá? É uma agricultura extremamente cara, é uma agricultura de resultados de produção muito grande, só que ela também é uma agricultura, né, muito questionada pelos impactos ambientais que ela acaba gerando, por mais que os caras tenham, né, feito estudos cada vez mais para diminuir, por exemplo, esses impactos, né? Por exemplo, na emissão de pesticidas e herbicidas, né, hoje os equipamentos mais modernos conseguem não jogar, por exemplo, veneno para fora da área, né, como acontecia o pessoal pulverizando com o avião, né, até poucas décadas atrás, né? Então, o uso de sementes transgênicas, né, as polêmicas sementes transgênicas, né, há vários estudos que apontam que em vários casos elas diminuem a necessidade de uso de agrotóxicos na propriedade, né? Existe toda a polêmica em relação aos transgênicos que a gente não sabe se faz bem, se faz mal para as pessoas. Isso é uma outra discussão que eu estou dizendo para vocês, né, que tem dados científicos que demonstra, né, que ao introduzir os transgênicos nas propriedades rurais, você tem uma necessidade, em muitos casos, menor do uso de agrotóxicos, tá? Mas também é verdade aqueles que defendem que eu não sei, eu não tenho estudos para me dizer se esses transgênicos fazem mal para a gente ou não. E aí, para mim, a grande polêmica da discussão dos transgênicos seria, né, as sementes transgênicas não serem sementes que o agricultor pode guardar para uma próxima safra. Ele todo ano tem que comprar as sementes, né? E isso daí faz com que a diversidade genética da produção mundial ela esteja cada vez menor, né, e na mão de grandes grupos que fazem parte, né, das grandes corporações capitalistas do mundo. Então algumas pessoas vão dizer que o grande problema do transgênico na verdade não é para a saúde humana, e sim para a capacidade de um mundo lá na frente produzir alimentos e não ter que pagar para grandes grupos empresariais. O que não seria diferente, né, no mundo capitalista. Né? No mundo capitalista essa é a lógica. Né? Então é esse o entendimento que a gente tem que ter. Então tenham aqui clareza, eu não estou fazendo juízos de valor, eu estou falando aqui das discussões que existem dentro disso. Não estou dizendo que eu acho mais certo essa ou aquela, né? Estou apresentando para vocês e aí vocês precisam estudar e procurar entender um pouquinho mais sobre esse debate, tá bom? A técnica orgânica de produção, então em virtude, né, pós a Revolução Verde sobretudo, e lá no início da Revolução Verde, essas técnicas que aumentaram o número de produção de alimentos no mundo, né, e isso não dá para negar, a Revolução Verde resolveu um problema que o mundo tinha, que era de produção de alimentos, né, então até início do século XX, o grande medo do mundo, lá a discussão do Malthus, é que faltaria alimentos para a população mundial devido à sua taxa de crescimento. A Revolução Verde ela veio e resolveu esse problema. Hoje as pessoas que passam fome no mundo, nós temos uma população mundial hoje 6 vezes maior do que a do início do século XX, que era quando se tinha esse medo de faltar alimento se a população mundial crescesse. A população cresceu e não faltou alimento. As pessoas que passam fome hoje no mundo é por falta de acesso ao alimento, não tem condições financeiras, né, para adquirir esses alimentos. Não é porque não existe o alimento produzido. Então esse problema a Revolução Verde resolveu. Mas ela não resolveu o problema da qualidade desse alimento. Né? E aí começa a se discutir a agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela vem no sentido de precisamos produzir alimentos suficiente, acessível para as pessoas, porque o alimento não pode ser caro, por isso que a produção orgânica evoluiu para a discussão da agroecologia. Então hoje a agroecologia ela seria mais avançada do que a agricultura orgânica, porque ela não está preocupada somente em resolver o problema da qualidade do alimento e também
em resolver o problema do acesso ao alimento. Então a agricultura agroecológica, ela tem essa diferença da agricultura orgânica, não é só alimentos sem agrotóxicos, né? As técnicas são um pouco diferenciadas também, né? Mas também existe uma preocupação em se produzir alimento barato, porque esse é o grande argumento, né, da agricultura moderna. Ela produz alimento, e ela produz alimento, por mais que a produção dela seja mais cara, pelo volume de produção, ela gera um produto final, um alimento mais barato na mesa dos consumidores do que a agricultura orgânica fazia, pelo menos, né, assim que ela surgiu. Então ela sofreu muita crítica nesse sentido. A agricultura orgânica é bom, é bonita, mas ela não é barata, né? Quem pode comprar produtos orgânicos? Eles são muito caros ainda hoje, né, nos supermercados. Eles têm um valor maior do que os produtos não orgânicos da agricultura tradicional e da agricultura moderna. Então existe esse debate, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque a gente precisa entender que a agricultura orgânica é uma agricultura que ela produz sem utilizar produtos químicos. A agricultura agroecológica, que não está aqui na apresentação, ela é mais evoluída do que a orgânica no sentido de que é produzir produtos sem produtos químicos, mas com valor acessível. E como é que você faz para baixar o valor da produção? Você precisa aumentar a produtividade. E como aumentar a produtividade sem fazer uso de produtos químicos? Esse é o grande desafio que a agroecologia vem enfrentando, né, frente à atual conjuntura, né, de produção de alimentos a nível mundial. Só existe uma forma de produzir alimentos sem uso de produtos químicos. A gente descobrir formas de produzir alimentos em massa, baratos, para alimentar toda a população mundial sem usar esses produtos. Esse é o grande desafio que o pessoal da agroecologia tem enfrentado, né, e as pesquisas nessa área, né, em alguns setores têm demonstrado que é possível, né, mas para a sociedade como um todo, infelizmente ainda não. Mas, né, é importante a gente entender, né? Então às vezes eu brinco, né? Talvez a agricultura orgânica, agroecológica seja a agricultura mais moderna, talvez, né? Mas para isso ela precisa garantir uma quantidade de produção de alimentos para a população mundial inteira. Infelizmente hoje isso ainda não é possível. Existe uma série de questões, tá? Não é só a técnica. Existe técnica em algumas áreas, né, mas existem limitações, por exemplo, impostas pelo capitalismo, por exemplo, que são as empresas de produtos químicos que precisam vender produtos químicos. E numa agricultura que mostra que dá para produzir sem produtos químicos, um braço do capitalismo fica fora dessa conta, que são as empresas produtoras de produtos químicos, entenderam? Então existe toda essa discussão aí frente a essa, mas a gente poderia ficar aqui horas discutindo isso, e não é esse o foco da aula hoje, né? Eu apresentar para vocês aqui a organização do espaço rural, né, dentro de sua diversidade, ok? Então a agricultura, enquanto a sua mão de obra, né, ela é dividida em agricultura patronal, são os trabalhadores assalariados, agricultura familiar, né, o trabalho predominante é o dos membros da família, pode ser subsistência ou comercial, ela pode ser tradicional, pode ser moderna, pode ser orgânica, dos dois tipos, camponesa ou farmer norte-americano. O que é a camponesa e o que é o farmer norte-americano, né? Eu vou explicar para vocês aqui na sequência. Isso aqui é um debate bem grande que existe também dentro da academia, né? O que seria a agricultura camponesa? Né? É a agricultura familiar que produz para si mesma e para o mercado local. O objetivo do camponês é o sustento da família e não necessariamente o lucro. Existe uma série de linhas de pesquisa da área do campesinato que vão discordar disso que eu estou dizendo, tá? Porque, ao meu ver, eles não fazem a diferenciação do camponês por farmer, tá? O farmer seria o que é o modelo norte-americano. Né? Eu estudei o farmer, né, na universidade, fazendo leituras do Michel Agletar, que é um economista francês, né, no caso do Brasil, né, do José Sidney Gonçalves, que era um pesquisador
de São Paulo, que infelizmente já faleceu, né? Então existem alguns grupos aí de pesquisa, né, que vão trabalhar com essa situação aí da diferenciação dos dois grupos. Mas para alguns grupos dentro da discussão teórica, os dois estão dentro do mesmo grupo, tá? Então eu estou dando aqui o ponto de vista da forma, né, que eu faço a leitura, não desmerecendo outros pontos de vista em relação à diferença. Mas eu gosto de diferenciar o que seria o camponês para o que seria o farmer. Os dois são agricultores familiares. Ok? Mas existe o modelo camponês e o modelo farmer no ponto de vista aqui do que eu faço o entendimento. Quem é o farmer? É o que produz integrado ao mercado. Ele seria um pequeno capitalista, né? Está ali a expressão inovador, né? Ele seria um pequeno capitalista. O foco da produção é 100% mercado. Essa é a diferença do camponês para o farmer. Quem é pior ou qual é melhor, eu não entrarei nesse juízo de valores. Os dois modelos existem, tá? O primeiro está ligado a um processo muito mais de camaradagem, né? Um processo de certa resistência, inclusive ao modo de produção capitalista, e o segundo seria um produtor completamente inserido no capitalismo. Ok? Bom, então todas essas transformações que o mundo rural foi sofrendo, né, ao longo do seu processo, não ocorreu de forma sutil. Nós tivemos aqui uma série de resistências camponesas, né, que foram ocorrendo para a introdução do capitalismo nessas propriedades. Porque o modelo da propriedade rural é o que vai herdar ainda as características do pré-capitalismo, que é do feudalismo. E, obviamente, para que o capitalismo se introduza no campo, ele demora mais do que para fazer isso nos meios urbanos. Entendem? Então existe aqui uma briga, né? E no caso dos produtores rurais, a introdução do modo de produção capitalista, ela se deu de forma mais resistente do que aconteceu nas áreas urbanas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então o processo de formação do capitalismo, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tem como uma de suas características a subordinação da agricultura aos interesses da sociedade capitalista, ou seja, a acumulação de capital e lucro. Para o capitalismo não interessa a agricultura de subsistência, porque a agricultura de subsistência não gera nem consumo para o capitalismo e muito menos exploração para o capitalismo. Então, no caso do modo de produção capitalista, para ele, quanto mais propriedades forem colocadas dentro das relações capitalistas de produção, mais bem sucedido vai estar, né, o desenvolvimento do capitalismo nesses espaços. Ok? Bom, qual é o primeiro país, então, né, que vai gerar esse processo aí? É a Inglaterra, que é onde surge o capitalismo, né? Nos cercamentos na Inglaterra. Então, as terras que eram comuns, né, dos feudos, elas foram transformadas em fazendas de criação de ovelha, isso lá no caso da Inglaterra, né, lá na primeira Revolução Industrial, lá antes ainda da primeira Revolução Industrial. Lembrando que o tecido, né, foi importantíssimo na primeira Revolução Industrial para os ingleses. Então, para os ingleses perceberam que era mais vantajoso produzir lã, para isso precisava de ovelha, do que produzir alimentos. Os alimentos eles compravam de outros países, né, ou de outras áreas que não estavam focadas numa produção pro-capitalismo deles lá na época, que era a produção de tecidos, né? Então as comunidades camponesas foram paulatinamente transformadas em agricultura comercial. Ou o cara se transformava em agricultura comercial na Inglaterra, ou ele estava fora do processo. Isso não se deu de forma sutil, né? Eu até deixei separado aqui quem tiver um pouco mais de interesse e estudar um pouco como isso aconteceu na Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer isso no mundo, no livro O Capital, do Marx, né, no livro 1, volume 2, então o livro 1 ele é dividido em 2 volumes, no volume 2 tem um texto que é a chamada acumulação primitiva do capital. Esse texto aqui é um texto fundamental para quem quiser entender como é que se deu esse processo de cerceamento e de desapropriação das pessoas
das terras em que elas viviam há séculos na Inglaterra, para que o capitalismo na Inglaterra desse certo, tá bom? E depois esse modelo foi sendo copiado no mundo, mas o primeiro lugar no mundo a fazer isso foram os ingleses. E aí no mundo, à medida que foi avançando o capitalismo, as lutas pela terra, chamada resistência camponesa, elas gerou uma série de revoltas, sobretudo, né, nos países aí que fizeram o processo de transformação do capitalismo tardiamente, né? Então, a partir do século XX, por exemplo, uma série de revoltas mundiais famosas, né, na história, tiveram uma aliança entre os operários, que são os trabalhadores urbanos, e os trabalhadores rurais, né, sempre levando dentro dessas revoltas a temática da democratização da terra. Então, por exemplo, a Revolução Mexicana em 1910 foi uma revolução liderada por dois grupos camponeses, né, os zapatistas, né, do Emiliano Zapata, no sul do México, o Pancho Villa, no norte do México, né? Então foram grupos liderados, né? Os zapatistas existem até hoje no México, né? Tipo o MST do México. Foram fundamentais para que o México promovesse a Revolução Mexicana em 1910, né? Na Nicarágua, né? A revolução que levou a Nicarágua também a independência em 1979, teve uma aliança entre operários e camponeses. A famosa Revolução Chinesa, né, que fez com que a China se tornasse comunista, né, em 1949, ela foi liderada pelos camponeses, né, o Mao Tse Tung, né, organizou os camponeses para promover a Revolução Chinesa. A Revolução Russa, em 1917, ela foi liderada pelos operários, mas eles tiveram um amplo apoio dos trabalhadores rurais na Rússia, dos grupos de organização camponesa, para poderem derrubar o czar, né, em 1917 e instalar lá, no caso da Rússia, né, a Revolução Russa. A Revolução Cubana, em 59, também se deu com uma aliança entre operários, né, e grupos camponeses. A Revolução do Vietnã, né, de 65 a 75, né, que levou à famosa guerra e fez com que também no Vietnã se instalasse um sistema socialista, ela se deu de forma entre alianças entre grupos operários e grupos camponeses. Então dei alguns exemplos para vocês aqui de revoluções aí do século XX em que os camponeses estiveram diretamente ou liderando ou apoiando para que elas ocorressem. Bom, mudando um pouco agora, como é que se dá essa briga hoje, né, dentro do mercado internacional de produção de alimentos, né? Então a gente tem o que a gente chama de protecionismo agrícola, sobretudo dos países desenvolvidos sobre os países em desenvolvimento. A justificativa desses países é sempre proteger a agricultura local. Isso passou a aumentar após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem aí, né, iniciado aí o período da Guerra Fria, a gente passa a ter nos países desenvolvidos uma série de medidas que vão proteger, né, a justificativa é para proteger a sua produção agrícola local, em detrimento da produção de países, de outros países, né? Isso se chama protecionismo, né? Então, por exemplo, eles vão achando justificativas para dizer por que criam medidas protecionistas que justifiquem isso, porque não lembram que o princípio básico do capitalismo é a livre concorrência, né? Um dos princípios básicos, né? Mas percebam que na produção de alimentos a nível mundial, os países desenvolvidos não respeitam muito bem esse princípio do capitalismo, né? Existe um livre comércio para a gente comprar, por exemplo, produtos de alta tecnologia deles, né, que a gente não tem produção na periferia do sistema, né, ou inclusive em muitos países, não é o caso do Brasil, mas em outros países não tem capacidade de produzir.
ok? No caso da produção de alimentos, se inverte, né? A gente, por exemplo, produz de forma muito mais eficiente do que eles, e aí eles criam medidas para se proteger contra os nossos produtos, tá? E aí a desculpa é sempre uma coisa só, né? Segurança nacional, soberania alimentar. Eles vão justificar coisas desse tipo para poder sobretaxar produtos oriundos de países como o Brasil, por exemplo. Então, quais as formas que eles vão utilizar, né, de protecionismo? Por exemplo, criação de impostos, criação de cotas, só pode importar tal quantidade, proíbem a importação de determinados produtos, né, ou subsidiam a produção local para que ela possa concorrer com os produtos importados, né? Então, as formas, elas são gigantescas. Sempre quando uma forma dessa daqui de proteção é identificada, o que os países fazem? Eles questionam na Organização Mundial do Comércio. Então eles vão lá e reclamam, olha, tal país está criando um imposto demasiado que não permite a concorrência com os produtos do meu país. Um exemplo para vocês. Então tem um exemplo mais concreto, que é uma briga comercial, né, que ocorreu entre o Brasil e os Estados Unidos, né, no caso da laranja brasileira. Por exemplo, o Brasil produz laranja, e boa parte dos produtos agrícolas do Brasil de forma muito competitiva com os Estados Unidos. Uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, né, o PIB americano dá mais de 40% do que é produzido nos Estados Unidos vem do agronegócio americano. Então, obviamente, o Brasil é um grande concorrente dos Estados Unidos porque somos um outro país, né, gigante aí no agronegócio mundial. Então, existem bastantes conflitos entre Brasil e Estados Unidos a nível de mundo, né, porque nós temos em determinadas áreas, como a laranja, né, uma produtividade muito melhor do que a americana, né? O nosso país, por ser um país continental e a maior parte do nosso país está em áreas quentes, nós conseguimos ter 2, 3 safras por ano, dependendo da região do Brasil, coisa que na maior parte dos Estados Unidos os caras conseguem ter uma safra só, por exemplo, né? Então existe aí uma briga bem grande. Mas os Estados Unidos, no caso da laranja, né, ele acusou o Brasil, né, de dumping social e ambiental, dizendo que a laranja brasileira era mais barata do que a laranja americana, porque que os trabalhadores recebem menos do que os trabalhadores americanos e porque a gente não respeita o meio ambiente, né? Eu acho que quem não assinou o Tratado de Kyoto foi os Estados Unidos, né? O Brasil assinou, e a gente também assinou os tratados de não proliferação, né, de gases aí, né, de efeito estufa, né? Se não me engano, os Estados Unidos não assinou, mas tudo bem, né? Eles disseram que a gente destrói mais o meio ambiente do que eles, né? E aí usaram isso de justificativa para poder, né, impedir a entrada da laranja brasileira nos Estados Unidos. Então, um exemplo aqui de como esse tipo de tática pode ser utilizada, né, nesse livre mercado capitalista aí, né, que é livre para algumas coisas, mas não é livre para outras. Então existe uma diferença, obviamente, bem grande, né, do que seria esse mundo rural em países desenvolvidos, né, em países em desenvolvimento. No caso, os países em desenvolvimento, né, quanto menos desenvolvido é o país, maior é a parcela da população no campo, né. A modernização agrícola nesses países que ocorreu modernização agrícola, como o caso do Brasil, levou a êxodo rural, porque ela se deu de forma não planejada. Né? Isso gerou problemas nas cidades, por exemplo, aumento dos processos de favelização, né? Isso ocorreu de forma geral nos países em desenvolvimento que geraram revoluções agrícolas. Nem todos os países fizeram isso, né? Bom, então o que a gente tinha para tratar hoje, né, em virtude do material que eu tinha passado para vocês, seria isso, né? Eu estou aqui tentando ajeitar aqui no programinha para vocês verem só eu aqui. Seria isso. Eu acho que as dúvidas que possam ter ficado, né? Lembrando que esse material eu botei lá no Siga para vocês. Vocês podem mandar para mim. Ao assistirem o vídeo no YouTube, vocês precisam entrar
na minha... desculpa, não é preciso entrar, né? Mas eu estou indicando que vocês entrem na página que eu fiz, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês a página que eu fiz lá no YouTube. Eu também estou aprendendo a fazer essas coisas, né? Mas passei aqui, deixa eu abrir lá o YouTube para vocês. Então vocês vão entrar lá na página que eu fiz do professor Joel. Daí vocês se inscrevam na página, né? O meu canal, né? Não é uma página, é um canal, né? Então aqui, ó, canal do professor Joel, vocês entrem lá, né? Se inscrevam no canal, porque quando eu colocar os vídeos, vocês vão receber uma mensagem que eu coloquei o vídeo lá no canal. O único vídeo que tem lá é o vídeo que eu fiz para as turmas do primeiro ano, que foi colocado ontem, tá? Entrem lá, assistam o vídeo. Então eu vou abrir aqui só, né, para vocês entenderem. Assistam o vídeo lá no YouTube. Dá um joinha, mas não precisa, se quiser dar um joinha, ou pode dizer também que não gostou. Mas o que é mais importante, vocês vão entrar nos comentários. Então a galera do primeiro ano aqui, ó, entrou e está comentando aqui, ó, né? Comentando o quê? Pode fazer um comentário do vídeo? Pode. Mas aqui é a chamada, galera. Vocês vão entrar lá, vão botar o nome de vocês e a turma. Aqui, ó. Victor Matheus, né, do Alimentos 1. Agora o Victor vai me matar que eu botei ele no vídeo de vocês, tá? Mas é isso. Todo mundo que entrar, assistir o vídeo, comentário, coloca nome e turma, ok? Depois eu vou extrair lá desses comentários a chamada, né, para saber quem assistiu a aula e não assistiu a aula, certo? E aí dessa forma a gente vai evitando um pouco aí a sobrecarga de atividades e tarefas para vocês, tá? Então espero que tenham gostado, né? Deem um feedback se ficou legal a aula assim, que semanalmente então eu vou estar postando os vídeos lá para vocês, tá bom, gente? Se cuidem, né? Respeitem a quarentena, não é uma brincadeirinha, né? E juntos nós vamos conseguir sair dessa, né? E mais na frente tá todo mundo junto lá no campus fazendo aquela bagunça lá, tá bom? E aí vocês já vão estar com o novo professor de geografia de vocês, se Deus quiser, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima aula.